Veja como trabalhar com datas e horas no Excel, o que é muito importante em algumas planilhas. Aqui nós temos um exemplo. Eu tenho uma planilha cuja coluna de tempo de projeto temos etapas 1, 2 e 3, e aqui eu tenho a data de início e a data de fim. Data de início e data de fim. E quando eu fizer a seguinte fórmula para saber quantos dias existem, ou quantos dias foram utilizados entre essas duas datas, eu posso fazer a data de final menos a data inicial. Ele me retorna uma quantidade de dias. Se eu completar, preencher para as demais células, posso até utilizar o somatório para saber quantos dias foram, aqui eu tenho o total de dias. Porque, na verdade, se eu colocar aqui igual a uma data qualquer, essa data qualquer representa um número. Se eu colocar no formato numérico, você irá perceber que eu tenho 39.135. Esse número significa que a partir do 1 de 1900 até hoje, eu tenho exatamente 39.135 dias. Se eu colocar 2/1 de 1900, a data base é 1/1 de 1900. Então, eu tenho aqui a quantidade de dias em relação a 1/1 de 1900. Então, internamente, ele trabalha com números, mas você aplica a formatação para visualizar uma data. Outra forma de você também trabalhar com datas, olha um exemplo bem clássico que você pode implementar no controle de horas na sua empresa. Aqui eu tenho data e hora de entrada e saída, tempo total, e depois nós vamos pensar em como calcular o valor ganho. Se eu trabalhei 3 horas vezes o valor da hora, que é R$30, aí eu vou ter um valor em reais. Então, como é que eu posso fazer essa fórmula? No tempo total, vou colocar igual, entre parênteses, eu vou colocar a data final mais a hora final, menos, e entre parênteses eu vou somar a data e hora inicial, que eu tenho a data de entrada, mais a hora de entrada. E aqui eu tenho 8 horas, mas se eu colocar esse formato em número, olha o que acontece, eu tenho 0,33. Então você necessariamente trabalhando com isso, você precisa formatar essa célula. Então vou dar um Ctrl 1 e vou formatá-la no formato hora. Quando você formata no formato hora, aqui eu tenho um exemplo, vou pressionar o OK, você vai perceber que eu utilizei já o formato. Então, internamente esses são números, mas para você exibir ao usuário, exiba em horas. Vou colocar aqui uma coluna chamada alternativa, e é como que você poderia montar esse mesmo cálculo. Poderia fazer assim, ó, igual a data de saída mais a hora de saída menos a data de entrada menos a hora de entrada. Internamente não são números? São. Dá a mesma coisa. E aqui eu tenho 8 horas, mas eu apliquei justamente o formato de hora. Tá aqui uma hora para você visualizar. Tá aqui, ó, 8 horas. Se eu copiar para as demais células, você vai perceber que o valor é idêntico. Então são duas maneiras de você trabalhar com isso. E agora em relação a valores, eu tenho aqui valor R$30 por hora, eu chamei já essa célula de valor hora, é o meu nome que eu tenho a esta célula. E aqui eu vou utilizar um cálculo que vai ser igual a quantidade de horas trabalhadas vezes o valor da minha hora, que eu chamei na fórmula de valor hora. Eu vou dar Enter e você vai perceber que vai dar um erro. Deu 10. Ué, mas o que significa 10? 10 não significa nada nesse caso. Por quê? Quantas horas tem um dia? 24. Então você tem que multiplicar por 24. E aí eu tenho o valor de R$240 ganhos nesse período. Então eu posso também trabalhar com datas e horas e associado ao valor monetário. E quando você trabalhar com valor monetário, não se esqueça que um dia tem 24 horas e aí você tem que multiplicar por 24. Caso você utilize, por exemplo, a função agora retorna data e hora exatamente nesse instante. Eu vou colocar na outra célula 23/4/2007, espaço 17 horas. Opa, come bola aqui. Vamos voltar, F2, 2.00. Quando eu dou Enter, então eu tenho a data e hora na mesma célula. Tá? E se você for trabalhar com pegar a data final menos a data inicial, eu vou ter um valor em número. Este número, não se esqueça de aplicar o quê? A formatação de horas. Então tem aqui a formatação de horas, eu vou saber exatamente o tempo que existe entre essa diferença, são 2 horas e 5 minutos. Se eu fosse fazer esses 2 horas e 5 minutos vezes o valor da minha hora, eu calcular aqui quanto que deu a minha hora, vezes 24, eu vou saber exatamente, deixa eu ver o erro de nome, aqui o nome aqui não é valor, é valor hora vezes 24,
E aqui, obviamente, eu vou usar um formato de numeração, né, para saber quanto que vai dar. Dariam R$ 62,67. Então, trabalhando com data e hora, tem todas essas possibilidades. Não se esqueça que você tem que pensar sempre em duas coisas. Trabalhou com data e hora junto ou separado? Se for separado, junte os dois para fazer os cálculos. Se for somente data, é um cálculo só, uma data menos a outra. Pode até somar datas. Mas se você for trabalhar com valores monetários, não se esqueça de utilizar o 24 vezes 24, porque um dia tem 24 horas.